Olá, aqui professor Rogério Canova, eu espero que você e sua família estejam bem. Este é o projeto Comunidade Ativa, nós estamos por aqui estreitando vivências. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação física dos alunos e esse projeto que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Colíder, em parceria também com a Secretaria de Esporte e Lazer da cidade. Nós avaliamos as crianças 2 vezes no ano. Eu excluí aqui o nome e a turma para não expor, é claro, o nome das crianças. A planilha estará indo para o grupo do seu filho, né, da série do seu filho, para você ter a oportunidade de comparar as duas avaliações, uma feita no início do ano e uma aproximadamente após 6 meses, para nós termos uma ideia do desenvolvimento na questão do crescimento e também na questão da coordenação, na lateralidade. Nós vamos falar sobre isso. Eu separei alguns modelos aqui para vocês observarem o pezinho deles também em casa. Eu fiz a anotação aqui, pessoal. Nós vamos falar já, tá aqui à direita do vídeo, vocês irão encontrar o pezinho, né? Aquele que tem uma curva boa, meia curva. Eu vou explicar. Eu coloquei bem eu fui bem objetivo aqui, não dá para escrever muito, senão a planilha fica imensa, mas para você entender, né? Sem termos técnicos, mas bem claro no nosso diálogo mesmo, pai para professor, professor com filho, filho com pai, para nós compreendermos o desenvolvimento da meninada. Então vamos lá. A primeira coisa que a avaliação proporciona a nós observarmos é a altura da criança. Então você vai ter aí 2 planilhas no mesmo PDF. Então a primeira é o primeiro mês que nós avaliamos e a outra é provavelmente depois de 6 meses, mais ou menos isso, tá? Então aqui está a altura da criança, aqui está o peso corporal, tá certo? Aqui está a gordura corporal da criança. Rogério, mas se a gente for observar, não é interessante estar acompanhando crianças pequenas em relação à gordura. Olha, alguns especialistas dizem que não, mas nós aqui damos essa oportunidade para os pais para observar a porcentagem da gordura do corpo. Então nós temos crianças com 15,7%, crianças com 14,59% e crianças com 5%. A maioria nós vamos encontrar um dígito aqui, tá? Um número e não 2, tá certo? Então existem crianças que realmente estão com peso elevado. E o que isso pode acarretar? Olha, nós poderemos ter problemas nas articulações, problemas de desvio na postura, e sem falar também em outros problemas de saúde que vêm junto com esse excesso de gordura. Quando a gente coloca de um mês para o outro, a balança ela não é 100% precisa para as crianças menores, tá? A balança foi feita para adulto, mas ela dá para nós estabelecermos um padrão de um mês para o outro. Isso é muito bom, porque eu consigo ver o peso de um mês para o outro e eu consigo ver também o desenvolvimento da gordura corporal. Mesmo que não seja precisa em números, eu consigo ver o desenvolvimento de um mês para o outro. A quantidade de musculatura também, certo? A quantidade de água corporal, a quantidade de proteínas, metabolismo, isso aqui é o que a criança gasta de calorias por dia, em média, tá legal? A gordura que ela tem entre as vísceras, nós chamamos de tripas, né, popularmente dito, entre as tripas da barriga. E a massa óssea é uma quantidade que sobra desse peso todo avaliado. Aqui está a frequência cardíaca também, nós colocamos aqui, e o pezinho, nós estivemos observando. Agora olha só, vamos começar aqui sobre a altura, no finalzinho vai ter uma tabela. É relativo, tá, a questão da altura, porque a criança pode se desenvolver mais numa faixa etária do que em outra. Mas é importante você acompanhar de perto a tabelinha padrão, né? Existe, eu coloquei aqui no final do vídeo uma tabela padrão, vou colocar também em PDF lá no grupo depois,
mas você tem essa altura para você estar observando da criança. É lógico que se o pai e a mãe não for muito grande, né, a criança normalmente não vai crescer muito também. Ou pode ser que cresça, né? É só para nós acompanharmos aqui. O peso corporal, você também pode acompanhar na tabelinha que eu vou colocar lá no final. É lógico que não é para gerar desconforto, dizer, meu filho está muito abaixo do peso, meu filho está muito acima. Não, é só para acompanhar, para o pai estar ciente do desenvolvimento do filho. Essa gordura corporal, como eu disse um pouco antes, né, ela é importante também ser acompanhada, eu já comentei aqui. A quantidade de músculo. Rogério, eu percebi aqui que meu menino precisa de melhorar um pouquinho a musculatura. Olha, a criança precisa de brincar, certo? Tanto para desenvolver musculatura quanto para manter um equilíbrio de gordura corporal, a criança precisa de correr, a criança precisa de se envolver com atividade física e fugir um pouco do sedentarismo, dos eletrônicos e tudo mais. A água corporal. A água, a balança ela dá uma porcentagem de água. Qual seria uma porcentagem boa, Rogério? Acima de 60% seria legal, né? Nós temos aqui 57,8, nós temos alguns 75, então você vai olhar, você vai olhar a porcentagem de água do corporal do seu filho e ver se ele está bebendo pouca água. A criança às vezes se enterte com as brincadeiras, vai se entreter ali e acaba esquecendo de beber água. Então realmente a gente tem que estar orientando, que é uma faixa etária de orientar mesmo. A proteína corporal não é só comer proteína. Às vezes o pai e a mãe falam, mas meu filho come bastante carne, né? Ingere bastante leite. Existe uma série de situações, a gente não vai mencionar tudo aqui, porque senão o vídeo fica imenso. Mas é importante o pai observar que a criança esteja comendo verduras, frutas. Mas ninguém aqui em casa tem um hábito. Olha, quanto mais cedo a gente cuidar desses termos, né, mais fácil vai ser acostumar a criança a ingerir esses tipos de alimento, tá? Então, a cadeia de aminoácido é formada por alguns alimentos, né? Às vezes a absorção da proteína ela se torna difícil por alguns fatores, então não está ruim, né? As crianças estão com um nível bom e somente para os pais observarem, né? Se da primeira para a segunda avaliação e para a terceira, que nós vamos fazer no início do ano, se as crianças começarem a baixar proteína, é bom observar, ir ao médico, né, para saber como está. Isso aqui é justamente para isso. Não é para a gente ficar doido, ai meu filho, não. É justamente para nós fazermos um acompanhamento, tá? Para você observar o desenvolvimento do seu filho. Essa parte de metabolismo basal, ela é de grande e extrema importância porque eu vou observar quantas calorias o meu filho está gastando por dia, em média. Então eu tenho criança aqui gastando 1.059 calorias e eu tenho criança gastando 1.556 calorias. O que acontece? O corpo ele transforma, ele usa calorias para realizar as funções básicas dos órgãos, do que nós temos por dentro, para se movimentar, piscar um olho e tudo mais, no geral. Então isso aqui é a média de calorias gastas. Se o teu filho está ganhando muito peso, é porque às vezes se ele gasta, vamos supor essa criança aqui que gasta 1.059 calorias, pode ser que ele esteja ingerindo 1.500. Então 440 calorias vai sobrar. Então essa é a conta, tá? Mas como que a gente vai fazer isso? O ano que vem a gente vai disponibilizar para os pais uma tabelinha, né, para os pais terem uma ideia, né? Aqueles pais que quiserem acompanhar mais de perto, quem gosta de cuidar assim, né, nós vamos disponibilizar uma tabelinha para você ter uma ideia, por exemplo, uma colher de arroz, 2 colheres de arroz, quanto de caloria que tem, tá? Vou disponibilizar, inclusive vou disponibilizar no grupo já junto com o vídeo para os pais que tiverem curiosidade, para ter uma ideia, tá? E o ano que vem a gente faz uma explicação um pouquinho melhor sobre isso. A gordura visceral, essa é um pouquinho perigosa, ela fica entre as vísceras, ela não é tão aparente. Então,
podem observar aqui que as crianças têm uma gordura visceral baixa, isso é bom. Algumas estão no nível, não está ruim, mas eu tenho aqui crianças já com gordura visceral, né? Com 1,50 de altura, com uma média de 8 da gordura visceral. Já a gente precisa de observar isso mais próximo, né? É bom observar porque força o coraçãozinho da criança. Uma criança que está acima do peso, o coração fica mais cansado, né? Ele é obrigado a trabalhar mais para bombear o sangue para o corpo e os outros órgãos sofrem também com isso. A frequência cardíaca, durante 1 minuto, o coraçãozinho bateu 92 vezes, depois aqui o outro 88, 90, 100 batimentos cardíacos, entende? Então, a gente vai observando de um mês para o outro, né, para ver se está dentro do padrão a frequência cardíaca das crianças. Não vi ninguém assim com a frequência cardíaca elevada, com risco, né? O pezinho, isso aqui é interessantíssimo, viu, pais? Aqui eu tenho, quando eu coloco o Czinho aqui, é que tá com curva, né? A curva tá ok, tá bem. Não sou especialista, mas o pai também pode observar. A iniciativa é estreitar a nossa vivência, né? Dar oportunidade para o pai observar em casa também esses detalhes do filho. Então, quando é meia curva, eu coloquei um M aqui, tá? Coloquei bem assim no nosso linguajar para vocês conseguirem compreender, tá? Eu tenho aqui abaixo pouca curva, tá? Esse aqui pouca curva, porque não tem mesmo, tá com pouquinha curva ali no pé. Então, mas o que isso pode gerar? Pode gerar desvios na coluna, problemas no joelho, dificuldade na corrida, equilíbrio, né? A criança pode se equilibrar com facilidade e também uma postura inadequada. Então é interessante o pai observar, pega a sola do calçado, vê se está gastando mais de um lado, nós vamos falar mais à frente sobre isso. Eu vou chegar lá no pezinho, vai ficar mais interessante. Mas só para você compreender, então os números aqui ficaram claros, eu acredito. E aqui essas letras aqui que eu coloquei é para curva normal, Czinho, meia curva, não está excelente, mas não está com pouca curva. Aqui o PC aqui seria pouca curva, né? Aí tem algumas planilhas que eu coloquei MC, muita curva, certo? Ou alguns eu coloquei na frente do C, pouca curva, né? Tem crianças que estão com pouquíssima curva, né? Quase não se observa, eu coloquei também. Então, quando você vê o PC aqui, é pouca curva, tá? Mas vamos lá para a planilha de baixo para a gente entender um pouquinho o que isso significa. Olha, arco médio do pé. Então, você olha o pé da criança sujo, é legal de você ver isso aqui. A criança acabou de brincar lá no quintal, você vai ver que essa parte aqui está mais limpinha, então você tem um pé normal, certo? O pezinho da criança vai estar normalzinho. Arco médio, que eu coloquei ali média curva, para vocês entenderem melhor, é um pezinho, né, chato. Tem pé que não tem curva nenhuma, certo? E eu coloquei lá também. Então esse pezinho aqui, por exemplo, ó, é o pezinho que você vê que não tem... Você olha do lado assim, você não vê do outro lado, tá? Observe que esse pezinho aqui você vê, esse pezinho aqui não vê curva do outro, não vê o outro lado, tá certo? E o pé em arco alto, que normalmente essas crianças aqui, você vê elas andando mais na ponta do pé. Então, tanto esse aqui, tanto o último aqui, pezinho, tanto o último quanto o primeiro, precisa de um cuidado médico, né? Precisa de ir no ortopedista, procurar, vai no clínico geral, pede pega um encaminhamento para levar a criança no ortopedista. É muito importante. Vai ajudar também a não ter problemas no joelho, na coluna no futuro. Ah, mas nenhum de nós tivemos isso, professor, mas hoje nós temos a possibilidade. Correto? Então, vamos cuidar melhor, né?
Aí nós temos a pisada. A pisada neutra, você olha o calçado da criança, se você tem dificuldade de ver ele andando, você olha o calçado como normalzinho, todos os dois lados do calcanhar. O pronador, que a gente chama de pisada para dentro, você vê a criança andando. Ela pisa sim, gasta bastante essa parte do calçado aqui. Muito fácil de ver em calçado já usado um pouquinho. E o supinador, que é a pisada para fora. Tem criança, você vai olhar no calçado dos seus filhos aí, fica fácil de você observar que está pisando para fora. Vai acarretar probleminhas no joelho, na coluna, né, na postura de uma forma geral também. Aqui é o que nós falamos lá atrás, tá? Coloquei aqui de lado para ficar mais fácil de observar também, tá? O pé cavo, ele tem, você vai ver só um pedacinho sujo do pé do menino. E o pé normal, você vai ver uma volta aqui, né, com um espaço aqui legal, né? Esse aqui pode ver que tem uma fitinha só sobrando aqui. Esse aqui é muito visível, viu, gente? Você vai ver a criança, às vezes ela vai comprar um calçado, tem dificuldade, o peito do pé tá lá em cima. E aqui a curva embaixo é muito acentuada. E o pé chato, né, dá para ver, só de você ver a criança pisando também. E por último aqui, pessoal, eu coloquei a planilha da idade das crianças, meninos, peso e altura. Não é para ficar doido com isso. Falar, ai, meu filho está abaixo do peso, abaixo da altura. Não, é para você observar. Se você vê que de um mês para o outro ele não ganhou ali meio centímetro, perdão, a cada 6 meses na avaliação ele não ganhou 1 centímetro, 1,5 cm, meio centímetro, às vezes até 3, a gente começa a observar. Na terceira avaliação a gente já vai perceber alguma coisa. Em casa, você pode fazer aí no portal, é legal, né? Se acompanhar, faz aí no portalzinho, risca, ó, filho, você cresceu e tal. É bom de acompanhar em casa também. É estreitar a vivência ali com a criança, isso é fantástico. E o peso. Ah, meu filho está acima do peso. Vai acompanhando, vai observando. Às vezes a criança não come comida, né? Come produto alimentício. Então comida é aquilo que é arroz, feijão, produto alimentício, por exemplo. Um bolo é produto alimentício. Então se a criança passa só num bolo, num biscoito, cheio de calorias, então normalmente o corpo vai armazenar para um momento em que você não tem. O corpo é inteligente. Então nós precisamos de acompanhar isso e observar. Então você vai ver lá na tabela, né, você vê aqui a idade do seu filho, e se ele é um menino, aqui a altura, né, que ele teria mais ou menos que ter com 5 anos, com 7 anos, por exemplo. 6 anos, né, a média das crianças lá, até um pouquinho mais. 7 anos, 1,20 m aproximadamente, e menino 23,6 kg. É uma média, tá, pessoal? É uma média. A menina até 1,19 m, mais ou menos, né? Um pouquinho menos ou um pouquinho mais, tranquilo. E o peso 22,9 kg. É uma média, viu, pessoal? E não é que seu filho tem que estar assim, não, nós temos que fazer o nosso filho ficar desse jeito. Não, não é assim. Isso é uma média para a gente observar, tá certo? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, inclusive, é um incentivo para estreitar a sua vivência, né, com os filhos, para a gente passar a observar ele um pouco melhor, né, passar a acompanhar melhor. Eu coloquei aqui, eu não sou médico, eu sou professor de educação física, mas eu coloquei um suplemento mineral aqui, que ele é interessantíssimo para ajudar a desenvolvimento, a absorção do cálcio. Às vezes a criança ingere uma quantidade boa de cálcio, né? Por exemplo, o leite bovino tem uma quantidade imensa de cálcio. E às vezes a gente percebe que a criança quebra com facilidade um braço. Meu filho já quebrou 2 vezes, professor, o que eu faço? Coloquei aqui, você encontra na farmácia, né, o cloreto de magnésio. Ele vem um sachêzinho desse, viu, gente? É tipo um salzinho amargo, você vai misturar um sachêzinho desse na água. Eu não estou passando receita, viu, pessoal? Inclusive você pode conversar com o seu médico, é interessante, eu não sou médico, conversa com o médico. Às vezes você percebe que a criança está com dificuldade de concentração, está um pouco agitada, ele estreita também as funções do sistema nervoso, deixa a criança mais tranquila, porque é um mineral que falta no nosso solo, tá? É uma sugestão,
que vale a pena para a absorção de cálcio, para sintetizar melhor o cálcio nos ossos e tudo mais. E o magnésio participa aí de cloreto, ele participa de N situações de funções do nosso corpo. O sachêzinho você mistura num litro de água filtrada, conserva num vidro na geladeira, e os ml aí é pouquinho, né? A criança, ele regulariza o intestino, às vezes a criança tem o intestino muito preso, ele vai regularizar. Então, acabou de tomar o café da manhã, né? Lá 5 ml de magnésio pronto, da aguinha que você preparou. Você vai diluir esse sachê em uma aguinha. E depois, você do almoço, mais 5 ml. E aí depois do jantar, mais 5, certo? Converse com o seu médico também, tire suas dúvidas. Outro interessante, as crianças estão frequentando pouco sol. Então a vitamina D, você pode pedir ao médico também um exame de vitamina D para ver como é que está a vitamina D do seu filho. E esse exame é muito bom. A vitamina D é baratinha. Às vezes a criança não está com uma exposição boa ao sol, tem imunidade muito baixa. Então você pode também conversar com o médico. 2 dicas aqui importantes, né, para essa faixa etária. Pessoal, o propósito do nosso vídeo hoje era esclarecer. Se houver alguma dúvida, eu estaria à disposição no PV. Nós vamos mandar o vídeo para o canal e em seguida lá para o grupo das escolas. E eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida é só falar conosco e acompanhar o desenvolvimento do filho é fantástico. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.